Olá, meu querido amigo e irmão. Como é bom estarmos juntos através deste culto. Como é bom começar uma semana na presença do Senhor. Separei para este momento o Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Então vamos nos alegrar, vamos nos regozijar no dia que o Senhor tem nos dado. Temos que agradecer dia a dia as bênçãos que o Senhor nos dá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por este dia. Muito obrigada pela oportunidade que estamos tendo de cultuar ao Senhor. Ajude-nos a estarmos com corações abertos para ouvirmos o recado que o Senhor tem a nos dar. Que possamos estar ouvindo e colocando em prática, ó Deus, no nosso dia a dia. Tire todo aquilo, ó Deus, que possa estar nos atrapalhando a te cultuar, nos impedindo de estarmos na tua presença. Use o teu servo na mensagem, as músicas, que tudo possa ser orientado por ti. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, Meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir,
Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Sim, louve, Louve seu nome para sempre. Olá, estamos aqui porque os bonecos, o Bento, oi, e a Tilde, oi, querem falar um versículo que aprendeu no domingo passado. Aprenderam no domingo passado com as crianças. Vamos lá? E crescia Jesus em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e das pessoas. Muito bem. E o endereço desse versículo? Lucas 2:52. Muito bem. Vocês também decoraram, crianças? E os papais também relembraram desse versículo? Então, vamos pedir a Deus que ajude as nossas crianças a crescerem em estatura, sabedoria e graça. Deus abençoe vocês. Dói, dói. Tchau!
ouvinte tenha uma excelente oportunidade de continuar cultuando a Deus, bendizendo ao seu nome e refletindo na sua palavra. Nesse período, nós estamos comemorando o Dia do Professor. E nós louvamos a Deus por esses que dedicam a sua vida a ensinar. E, naturalmente, queremos agradecer a Deus também pelos que aprendem, pelos alunos. E desejamos que ambos estejam crescendo na prática de servir um ao outro e de contribuir para que a sociedade seja melhor. Certa vez eu li um artigo sobre algumas premissas sobre uma possível nova educação, no qual foram feitos alguns destaques como sendo urgentes, como o investimento, a valorização do professor, a perseverança na arte de ensinar, a inspiração, a cidadania, a determinação e o foco. Um dos destaques é que a educação precisa instigar o outro a buscar autoconhecimento e também a apropriar-se do saber, e que a educação deve ser um processo contínuo, segundo aquele artigo que eu li. Eu quero ler uma história cujo personagem principal é Jesus, e nessa história nós veremos que essas premissas não são novas e que Jesus está interessado em que tenhamos também uma nova educação e que cresçamos nesse conhecimento. Quero ler o texto de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quais lições nós temos nesse texto para professores e alunos? Para entendermos melhor essa aula, precisamos entender um pouco do contexto dessa história. A situação política e religiosa dos judeus
especialmente os que estavam em Jerusalém, era que já há cerca de 700 anos a Palestina estava dominada por vários impérios. E nesse momento em que aconteceu, estava sendo dominada pelo Império Romano. Os romanos, seguindo aquilo que outros impérios já haviam feito, davam uma certa autonomia social e religiosa à província, embora cobrassem o imposto devidamente. A Judéia estava, nesse momento, também num alvoroço religioso. É que há cerca de 30 anos antes, alguns pastores haviam anunciado que Jesus, o Messias, havia nascido. Zacarias estava no templo, também havia recebido uma notícia de que seu filho seria o precursor de Jesus. E depois uns pastores anunciaram que em Belém havia nascido. De modo que esse evento certamente havia revolucionado a vida dos religiosos daquela época. Os líderes religiosos estavam esperando a chegada do Messias. Nesse contexto, 30 anos depois, surge João Batista pregando o arrependimento e dizendo que já estava entre eles aquele que era o enviado de Deus. Agora aparece Jesus realizando milagres. Aparece Jesus pregando o reino de Deus. É verdade que esse Jesus que estava entre eles não se parecia com o Jesus que eles estavam esperando. Eles queriam, na verdade, uma libertação política, social. Eles queriam que esse Jesus viesse libertá-los do império que os dominava. E Jesus, um simples homem, vindo de Nazaré, não correspondia àquilo que eles estavam querendo. E um desses líderes que estava investigando, que estava querendo saber, era Nicodemos. E ele foi investigar, foi à noite encontrar-se com Jesus. Quem era esse Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era um dos líderes dos judeus. Existia na Judéia algo parecido com um Senado. 71 membros pertenciam àquele sinédrio e eles eram responsáveis em coordenar o aspecto religioso, mas também tinham influência política e social sobre o povo. Nicodemos estava, então, interessado em saber quem era Jesus. O que nós, como alunos e como professores, podemos aprender dessa lição? A primeira coisa que quero destacar é que não podemos parar de aprender. Um professor precisa ensinar, mas ao mesmo tempo não pode parar de aprender. O tema desse capítulo poderia ser: o professor, o mestre, instrui a um professor. Na verdade, Jesus é o mestre dos mestres. E ele estava ensinando àquele que já era um líder, já era um príncipe, já era um professor em Israel. Jesus convidou esse professor a uma reflexão. O versículo 10 diz: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Você já está ensinando há tanto tempo e não sabe isso que eu estou falando? E olha que eu estou falando de coisas terrestres. E você precisa ensinar coisas espirituais. Quando eu começar a falar as coisas espirituais, como é que vai ser? Na verdade, Nicodemos demonstrou interesse e procurou Jesus à noite. Por alguns motivos, isso pode ter ocorrido. Talvez por vergonha
de encontrar-se com esse mestre, com Jesus, simples homens, andando nas estradas empoeiradas da Palestina? Talvez por vergonha, então, procurou Jesus à noite. Mas uma das possibilidades era por medo. Medo, já que os líderes políticos e religiosos não estavam tolerando a intromissão de Jesus na vida religiosa deles. E como isso o levou realmente à morte um pouco mais tarde. Nicodemos, então, prevendo isso, pode ter procurado à noite para investigar, mas sem se comprometer. Nicodemos, meus amados, não entendeu o argumento de Jesus. Jesus disse, olha, é necessário que aquele que quer agradar a Deus, aquele que quer viver para a honra do Senhor, é necessário que ele nasça de novo. Nicodemos não entendeu como é que pode alguém entrar no ventre da sua mãe e nascer. Na verdade, meus amados, Jesus estava falando em nascer do Espírito. Jesus estava falando não nascer da água. Jesus estava dizendo para Nicodemos que o reino de Deus era muito mais do que aquelas obras que ele estava fazendo, aqueles milagres que ele estava fazendo. O reino de Deus exigia muito mais do que isso, exigia um novo nascimento. Aquela aula foi clara, mas o aluno não entendeu e perguntou algumas vezes, como pode ser isso? Você pode explicar de novo? Eu quero entender, não consigo entender. Como é que alguém que já é velho vai entrar no ventre da sua mãe para nascer? Jesus gostava de fazer associações, comparações, para facilitar o aprendizado. Só que Nicodemos ficou com a figura, com a ilustração e não com a mensagem. E continuou a perguntar. Eu quero desafiá-lo, ouvinte, a também fazer pergunta. Eu quero desafiá-lo, sendo você aluno ou professor, quero desafiá-lo a continuamente querer saber, procurar, investigar, como estava fazendo Nicodemos. Agora, outra lição para os alunos e para os professores é que esse aprendizado contínuo precisa ser na fonte certa. Nós precisamos saber com quem nós estamos aprendendo. Algumas lições, algumas matérias precisam ser aprendidas com especialistas. Nicodemos estava elogiando a Jesus e ele disse, tu és mestre, tu és vindo de Deus. Jesus repetiu no versículo 3 e 5 que o reino de Deus não é especulação. Na verdade, ou seja, isso é isso, assim mesmo como eu estou lhe falando. Há uma condição para ver o reino de Deus, que é nascer do Espírito. Jesus repetiu no versículo 11, isso não é especulação, na verdade, meus amados, Jesus disse, eu estou falando para você, Nicodemos, daquilo que nós vimos, daquilo que nós sabemos, daquilo que temos certeza. É interessante as características de Jesus como um professor. Tinha paciência em repetir, tinha sabedoria em ensinar, tinha amor que o levava a ficar interessado pelo aprendiz e a continuar a lição. Meus amados, em matéria de religião, Jesus é o único especialista e todos nós devemos ser aprendizes, devemos buscar em Jesus toda a orientação que nós precisamos para resolver as questões da nossa alma. Agora, Nicodemos diz que as obras que Jesus fazia o autorizava como alguém vindo de Deus. O que Jesus fez que devemos aprender? Jesus havia dito o que o homem deveria fazer. Agora, diz o que nenhum homem poderia fazer. Ele disse, o Filho do Homem será levantado. Aqui mais uma ilustração.
E Jesus usou como ilustração aquilo que havia acontecido há milênios atrás, lá no deserto, quando o povo estava sendo mordido pelas serpentes por causa do pecado que o povo havia cometido, e o povo clamou a Deus. E Deus ordenou então que Moisés construísse uma serpente de metal e a levantasse no meio do povo, e todo aquele que olhasse para a serpente levantada, acreditando então em Deus e na promessa dele de que haveria livramento, aquela pessoa ficava livre dos efeitos da mordida da serpente. Meus amados, Jesus estava dizendo para Nicodemos que assim como aquela serpente foi levantada, ele também seria levantado. A serpente era um símbolo do problema, da desobediência, e era um convite à fé no Deus provedor. Cristo se fez pecado por nós, para que pudesse nos ensinar. E assim como todos nós, pecadores, erramos nessa matéria de relacionamento com Deus, Cristo se fez pecado por nós e foi levantado, para que todo aquele que olhasse para ele lembrasse o seguinte: ele não tinha pecado algum e morreu em nosso lugar, e ele sabe o que precisamos para a salvação. Agora, mais uma lição para os alunos e professores é que nós devemos aprender mais do que aquilo que os nossos 5 sentidos podem nos ensinar. Do ponto de vista fisiológico, os 5 sentidos que estão relacionados com a percepção do meio interno e externo são olfato, paladar, a visão, a audição e o tato. O meio interno e externo proporcionam uma grande variedade de sensações e são percebidas, então, pelo nosso sistema nervoso e os nossos órgãos dos sentidos. Fala-se no 6º sentido como a intuição, o conhecimento alicerçado no pressentimento. Mas Cristo está falando num aprendizado que não está baseado nesses 5 apenas, e nem tampouco nesse 6º sentido. Mas Cristo usa aqui um recurso do aprendizado que não é a intuição, mas ele chama de fé. Aquele que crê, ele aprende sobre Deus e sobre aquilo que Deus quer nos ensinar. Aliás, Jesus disse que a vida eterna é essa: que te conheçam a ti só, como Deus único, e ao teu Filho a quem enviaste. Para aprendermos melhor sobre isso que estou falando, eu quero contar uma história que está registrada lá no Velho Testamento, no livro de Samuel. Uma mulher chamada Ana, ela era estéril e ela tinha uma rival que tinha muitos filhos, e ela não podia concorrer e chorava então, estava em depressão porque não conseguia resolver o seu problema. Enquanto ela estivesse olhando para os recursos médicos, enquanto ela estivesse olhando para as possibilidades humanas, o que lhe restava era chorar, porque não tinha solução. Mas houve um dia, quando ela estava no templo, e ela orou a Deus. E o profeta Eli disse: que lhe seja concedido como você pediu. E ela então creu. E quando ouviu essa promessa e acreditou, ela recebeu a cura, não apenas no seu ventre, pois ainda demorou um tempo para gerar o filho, mas ela recebeu a cura na sua alma. Não havia explicações científicas, humanas, para aquela questão, porque era uma questão espiritual, mas ela creu. Meus amados, da mesma forma, Jesus está convidando a Nicodemos, o seu aluno naquela hora, para aprender a partir da fé. E ele está convidando a todos nós para essa nova realidade educacional. Não apenas aquilo que vemos, não apenas aquilo que ouvimos, não apenas aquilo que percebemos através do tato, do olfato, do paladar, mas aquilo que, pela fé, pode ser visto.
Nicodemos ficou maravilhado. Não fique maravilhado com o conhecimento, mas procure aprender na prática, com a experiência da fé. Pode acontecer de alguns terem o título, mas não terem o conhecimento. Jesus deixou claro que existe uma diferença entre a carne e o espírito no que concerne à salvação. Jesus disse que há uma diferença entre as coisas terrestres e as coisas celestiais. E aquilo que é celestial, você só pode perceber através do Espírito e através da fé. Aquele aluno teve algumas reações diante desse ensino. Ele ficou assombrado, deslumbrado, ele ficou em dúvida, apresentou algumas perguntas, mas também foi convidado à fé, a entregar-se nas mãos do professor Jesus. Jesus apelou para o conhecimento, mas diz que a solução é a fé, não o conhecimento. Meus amados, Jesus está com seu poder, com a sua autoridade, convidando-nos para aprender, e você não pode resumir o seu aprendizado naquilo que você vê. Aliás, fé significa ter certeza mesmo não vendo. Mesmo não vendo. Como professor, Nicodemos poderia ensinar sobre a coisa mais importante para a vida do homem lá na Judéia, que era a observância da lei, segundo a visão dele. Mas Jesus está dizendo, você não consegue compreender tudo e você não pode ser um bom professor então. Jesus disse, você precisa saber, precisa ver, precisa sentir e então ensinar. Só se ensina aquele que crê em Deus e percebe então as coisas do Espírito. Meus amados, Nicodemos estava precisando de um diploma, que era o prêmio da vitória, que era a vida eterna. Isso ele não conseguia pelo aprendizado que ele tinha através dos seus sentidos. Um autor desconhecido, e eu quero contar isso para encerrar, escreveu alguns pensamentos poderosos, ensinando a influência do bem e do mal em nossas vidas e como isso pode influenciar o nosso aprendizado e o nosso ensino. Disse ele, se uma criança vive com crítica, ela aprende a condenar. Se uma criança vive com hostilidade, ela aprende a brigar. Se uma criança vive com medo, ela aprende a ser apreensivo. Se uma criança vive tendo dó dela, ela aprende a ter pena de si mesma. Se uma criança vive com encorajamento, ela aprende a ser autoconfiante. Se uma criança vive com tolerância, ela aprende a ser paciência. E assim, valorizar os outros, aprender a amar, a gostar de si mesma, depende daquilo que ele ouve, depende daquilo que ele aprende. Jesus, o grande professor, está ensinando, e ele tem autoridade para isso, ensinando que devemos aprender sempre, mas aprender especialmente com os olhos da fé. E nós devemos, meus amados, usar então o exemplo de Nicodemos, aquele príncipe, aquele que já era professor e que nos ensinou agora como aluno na sua postura. Ele nos ensinou a ter humildade. Nicodemos era um grande líder. Quando temos algum conhecimento, caímos facilmente na armadilha de não querer aprender mais. Mas, meus amados, enquanto estivermos nesse mundo, temos muito a aprender, especialmente sobre as coisas espirituais. Não estacione, não pare de aprender. Com Nicodemos aprendemos também a coragem. Nicodemos tentou ser corajoso quando defendeu Jesus perante outros fariseus mais tarde, mas nesse momento ele não assumiu ser seguidor de Jesus. Precisamos ter mais coragem que Nicodemos para assumir as nossas posturas, mas Nicodemos já deu um passo
foi pelo menos à noite à procura de Jesus. Como nós precisamos ter a coragem de confrontarmos aquilo que nós somos com quem Jesus é. E nessa comparação, nós veremos o quanto nós precisamos crescer, quanto nós precisamos aprender. Também precisamos aprender com Nicodemos com a sua sabedoria, pois ele foi a fonte, foi aprender com Jesus. Nicodemos sabia que Jesus vinha de Deus. Ele quis ouvir o que Deus estava querendo falar naquele momento. Nicodemos queria conhecer a verdade. E ele encontrou a verdade nas palavras de Jesus, que dizia: não é factoide, não é fake news. Na verdade te digo. E Nicodemos pôde então aprender. O meu desejo é que, ao comemorarmos justamente o Dia do Professor, homenageemos aquele que nos tem abençoado, nos ensinando de uma forma extraordinária. Ao comemorarmos o Dia do Professor, que sejamos bons alunos, que estimulemos os outros alunos também a aprenderem, mas que saibamos que precisamos aprender sempre, especialmente as coisas espirituais, que precisamos buscar na fonte, na palavra de Deus, na orientação de Jesus, e que precisamos aprender muito além daquilo que os nossos ouvidos ouvem, os nossos olhos veem. Precisamos aprender através da fé, através das coisas espirituais, do lado espiritual, com sabedoria, com humildade, com coragem. Que Deus nos ajude a crescermos nesse aprendizado e que tenhamos, então, a vida eterna. Jesus falou isso no versículo 16, para que fujamos do perecimento, do castigo, e em Jesus, através da fé em Jesus, encontremos a vida eterna em nosso Deus. Que Deus o abençoe como aluno, que Deus o abençoe como discípulo e que você olhe para Jesus sempre como seu professor. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, obrigado pelo ensino que tu nos trazes. Obrigado pela tua palavra bendita que fala ao nosso coração. Obrigado pelos nossos ouvintes que estão procurando ouvir a palavra tua e buscando orientações para a sua vida. Ajuda-nos, ó Deus, e que esse aprendizado faça de nós discípulos que se pareçam com o Mestre que é Jesus. E é através do nome dele que nós oramos. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Já não importa mais o que planejei, o meu desejo, o meu anseio, vou descansar em ti. Pai, ajuda-me a entender o teu querer. Quero parecer contigo, Senhor, molda meu viver. Quero sonhar os teus sonhos e viver algo novo. Os teus planos, Pai, revela a mim. Quero te seguir. Deixar para trás o meu querer e vou te seguir. Oh Pai, já não importa mais o que planejei. Meu desejo,
deixar pra trás o meu querer e vou te seguir. Vou te seguir. Desejo de que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça nesse dia, para a honra do nome dEle, para a alegria nossa, para o nosso crescimento também. Então, olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, ajudando-nos a viver testemunhando de Jesus que vive em nós, desde agora e para sempre. Amém. E recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado